A Inglaterra, que não tinha apresentado futebol nenhum nessa Eurocopa, praticamente, né? Vinha jogar contra uma Eslováquia, que obviamente é uma seleção bastante limitada, sem grandes talentos assim, mas com alguns jogadores interessantes e principalmente uma seleção dessas pequenas que encarnou o espírito do futebol de seleções, encarnou o espírito de brigar, batalhar, guerrear e também de ter coragem e acreditar que as coisas impossíveis podem acontecer. Beleza? E a Eslováquia foi pra cima da Inglaterra sabendo disso, porque os caras provavelmente estudaram muito essa Inglaterra e falaram, pô, os caras não jogaram nada. É claro que a gente pode vencer eles, né? Isso é uma coisa que até a gente pensou também, pô, acho que dá pra nossa querida seleção da Eslováquia fazer um bem bolado. Tanto é que a minha previsão era que a Eslováquia iria eliminar a Inglaterra, e não eliminou por causa de 10 segundos, né? E por causa de uma genialidade de um jogador muito diferente ali. Mas uma coisa importante pra esse jogo, Yuri, é que muito vem se falando sobre a escalação da Inglaterra, né? Em que o Southgate sempre mantém o Palmer no banco, usa muito pouco alguns jogadores. E na meiuca, ele começou a Eurocopa com o nosso querido Trent Alexander-Arnold, lateral direito, jogando no meio campo ao lado do Rice. Ele foi muito criticado. Aí no último jogo da fase de grupos ele é dropado entre o Gallagher ali. O Gallagher também não resolve nada. E agora entrou o Mainu no meio campo ao lado do Rice. E eu queria saber o que tu acha dessa mudança, só pra gente começar. Porque assim, na minha visão, não sei qual que é a tua, né? Mas o Mainu é 1000 vezes mais jogador que o Gallagher. E também o Alexander-Arnold é muito mais craque, muito mais provado. Mas não nessa posição, né? Então nessa posição de meio campo ali, essa posição de um segundo volante, o cara que pode fazer uma ligação com o ataque ali. Eu acho que o Mainu é muito especial e apesar da Inglaterra jogar muito pouco hoje, né, mesmo com a vitória, eu acho que ele fez um bom jogo. Não sei se tu acha que foi uma mudança positiva. Não, uma hora ele acerta, né? De tanto ele tentar ali, é o Arnold. Aí quando você pensa que ele enxergou a besteira que fez, ele mete o Gallagher. Que esse Gallagher aí, cara, tá naquela cota, não. Esse cara aqui é parça, é bom de vestiário. Porque não dá pra explicar esse cara, velho. Tanto no Chelsea quanto na seleção inglesa. Sempre tem, né, aquele jogador que não dá pra você explicar. Como um cara consegue tanto espaço. Aí toda vez que você vai ver o cara jogar, ele joga porra nenhuma, mas mesmo assim ele sempre tá lá. E aí, finalmente, ele viu que o cara pra essa posição era o Mainu, né, cara? É o futuro da seleção, já é um jogador muito bom hoje, não à toa, virou titular do Manchester United, então tinha que ser testado, né? Eu sempre digo, cara, o jogador diferente tem que ser tratado de forma diferente. É o que eu venho falando sobre o Endrick na seleção brasileira. Não pode ficar com essa de, ah, não, mas ele é muito jovem. Se colocar ele e ele jogar mal, vai queimar o jogador pro resto da vida. Isso não existe, cara. E jogador que se queima pelo resto da vida por jogar mal, quando jovem, é jogador fraco, é jogador mediano pra baixo. Ih, rapaz. Jogador que é diferente, irmão, ele vai entrar no time e provavelmente nunca mais vai sair. É isso que tá acontecendo agora com a Espanha, que a gente já vai falar depois aqui do jogo da Inglaterra. Então, o Mainu é diferente, é um jogador muito diferenciado, subiu pro profissional do United na temporada passada e não demorou para tomar uma posição de titular ali, então tinha que ser testado e hoje, na minha opinião, ele correspondeu bastante. A não ser que o Southgate dê uma de doido no próximo jogo, a tendência é que ele fique com essa posição aí daqui pra frente. Perfeito, cara. E a Eslováquia começou bem no jogo, tá? A Inglaterra, os primeiros minutos ali foram tenebrosos. A seleção da Eslováquia, eu acho que os caras estavam com a faca no meio dos dentes, falando, cara, a Inglaterra, se tem uma seleção grande que a gente pode eliminar, é eles, né? E eles começaram indo pra frente e tem uma chance com 11 minutos, que é o camarada Haraslin. Ele entra na área com todas as condições de finalizar aqui, né? Só que ele é travado pelo Trippier. No último momento ali, é o Trippier, acho que é o Trippier, que chega no momento ali, no último momento pra travar essa... Não, ele é bloqueado pelo Guerri, desculpa, a bola vai pra trás e aí o Trippier salva ali pra bola não chegar no jogador que tava atacando no segundo pau. E a Eslováquia também forçando muitos jogadores ingleses a tomarem amarelos, né? O Bellingham, o Mainu e o Guerri, o zagueiro, estavam todos amarelados com coisa ali de 15, 16 minutos de jogo, então tava com uma cara de que a Inglaterra não ia terminar com 11 em campo. Mas o momento decisivo do jogo foi quando a Eslováquia, que na minha opinião era muito mais perigosa, muito superior à Inglaterra, aos 25 minutos abre o placar. Pô, uma jogada muito... Uma jogada de time que às vezes tenta ganhar na fisicalidade ali pra conseguir fazer o seu jogo, né? Foi o que aconteceu, veio uma bola pro ataque em que o atacante faz meio que um pivô de cabeça, bota a bola pro outro jogador, cai nos pés do... Como é que é? Sterlet, né? Strelet. O Strelet, o centroavante, espera a passagem do Sheerans, recebe na frente o Sheerans, bota na frente do Guerri e finaliza muito bem na saída do Pickford para abrir o placar. E, cara, nesse momento era 100% merecido. A Inglaterra não criava nada, além do gol da Eslováquia, que fez 1 a 0, né? E o Sheerans fez o terceiro gol dele na Eurocopa, aí vale ressaltar. Ele tá empatado na artilharia da competição, junto com outros jogadores. No primeiro tempo, a Inglaterra tava muito pobre, cara, e teve um momento que acho que
mostrou bem o que estava acontecendo pra mim, que foi o seguinte, com 30 minutos de jogo, o Trippier, que vinha jogando como lateral esquerdo, só que assim, a Inglaterra meio que o Walker descia muito pra defesa, fazia quase que 3 zagueiros, e o Trippier tinha muito campo pra avançar, então o Trippier muitas vezes estava jogando como meia esquerda, ou um ponto esquerda quase. Ele desce pra buscar essa bola, tenta passar pra alguém, não vê ninguém. Ele levanta os braços, dá uma reclamada e a torcida dá uma vaiada. Nesse momento eu falei, cara, eles já estão se perdendo. Não estão se encontrando dentro de campo, já estão reclamando com o outro, a torcida já deu aquela chiada. E depois aos 39, até anotei aqui, foi o Walker que fez a mesma coisa. Ele recebeu uma bola, não achou ninguém e começou a gesticular com os companheiros assim, sabe? Tipo, pô, se movimentem, alguém abre espaço, não sei o quê. E o primeiro tempo, a verdade, é que depois no finalzinho, ali aos 45 e tal, a Inglaterra até consegue botar uma pressãozinha, mas aquela pressão horrenda, assim, chuveirinho na área, o escanteio ali e tal, mas nada de realmente uma chance de gol, né? Então, o primeiro tempo, na minha visão, a Eslováquia começou muito melhor, abriu o placar, depois obviamente deu uma defendida, mas a Inglaterra mesmo com a posse de bola não... sem criatividade nenhuma, né? Não dá nem pra dizer que é surpreendente, né? Porque o roteiro do primeiro tempo foi exatamente igual todo mundo esperava, né? É uma coisa que a Inglaterra segue extremamente problemática, é uma coisa que eu já tenho falado desde os grupos, que é um time que não sabe como vai jogar sem a bola. Que tem vezes que a Eslováquia tava com a bola, tava tocando ali, aí metade do time da Inglaterra subia para pressionar e a outra metade voltava lá para trás para defender em bloco baixo. Cara, como é que um time não sabe como é que vai fazer sem bola? Não tem condições de metade do time subir para pressionar, ficar um monte de barata tonta correndo lá na frente e a outra metade volta todo mundo lá para trás. É um negócio completamente bizonho, é um negócio completamente bizarro. A sensação é que realmente já aconteceu um motim no vestiário da seleção da Inglaterra. Alguns jogadores ainda estão obedecendo o Southgate e outros parece que não, estão fazendo o que dá na telha. Porque é um negócio completamente descoordenado, cara. Acho que essa é a palavra que define totalmente a seleção da Inglaterra. É descoordenada. Cada jogador age de uma forma diferente, cada jogador pensa o jogo de uma forma diferente, o time não está em sincronia. É totalmente diferente do que a gente vê na Espanha, na Alemanha, na própria França, que apesar de muita gente criticar, você consegue ver claramente ali um padrão de jogo na equipe desde sempre, né? Desde que o Didier Deschamps está no cargo da equipe. Mas na Inglaterra é um negócio, é uma zorra total. Esse seria a minha manchete se eu fosse jornalista. É zorra total, é a Inglaterra total zorro. Foi pro intervalo esse jogo 1-0 pra Eslováquia, né? E aí muitos já começavam a se perguntar se era uma questão de peças, né? A gente já comentou aqui como, na nossa visão, acho que o Yuri concorda, né? A Inglaterra não tava com problema de peças, ou seja, não é jogador X ou Y, e sim que o time é mal treinado e não tem esquema de jogo praticamente, né? E aí muitos perguntavam se o Palmer resolveria. Depois ele entrou. Beleza? O Palmer entrou até numa mudança tática que foi feita ali, depois a gente fala mais sobre isso. O que aconteceu foi o seguinte, cara, o Kane vinha jogando cada vez mais como um cone, né, nessa Eurocopa. O Southgate reduziu o principal centroavante em termos de gols nas ligas europeias aí, e um cara que a gente sabe que tem toda a qualidade de sair da área, armar jogo, num cone. Fica lá parado, a bola não chega, o cara mal toca na bola às vezes. E aí eu percebi que, às vezes, o Kane tava saindo rebelde, saindo da área, indo buscar um jogo, né, fazendo um pouquinho de uma movimentação, tentando buscar um pouco dessa característica dele que ele faz muito bem de armar a jogada. Eu tenho certeza que é uma coisa que não é instrução do Southgate ele buscar jogo, porque ele jogou praticamente a Eurocopa inteira enfiado lá igual um poste. Eu tenho a impressão que ele começou a agir por conta própria, sacou? Tipo, fugindo das instruções do treinador. E numa bola dessa, não que ele tenha saído muito da área e tal, mas ele faz um pivô muito, muito bonito, ele recebe uma bola de costas e abre a bola lá na esquerda pro Trippier, que vinha sendo muito criticado pela partida que ele vinha fazendo, né? E o Trippier chega na cara do gol e toca para o Phil Foden, que manda pro fundo da rede, comemora pra caramba, homenageia o seu terceiro filho que nasceu esses dias, mas no final das contas estava impedido, né? Foi uma jogada que na velocidade do momento é muito difícil calcular, mas o Trippier, na verdade até talvez a culpa seja até mais do Foden que se adiantou demais, não sei dizer. Mas os dois falharam porque aquele lance que é só rolar pro lado e fazer, e o Foden se colocou à frente da linha da bola, então o Foden se colocou numa posição de impedimento que não foi muito grande, tá? Foi um impedimento pequeno assim, mas de qualquer maneira foi impedido, né? Não, ele tava com quase o corpo inteiro à frente. Como eu tuitei aí, eu acho que foi um erro do Trippier. Claro que o Foden errou também, porque não se posicionou da maneira correta, mas eu acho que o Trippier deveria ter percebido também, né? Na hora que ele recebeu a bola,
Eu acho que um jogador ali com uma boa percepção teria notado que o Foden não estava bem colocado, né? Que ele estaria à frente da linha da bola, nesse caso. Ele estava em ótimas condições de finalizar, cara. Cara, se ele bate cruzado ali, pega bem na bola, a chance de ser gol é alta, cara, porque é um ângulo muito, muito bom para um jogador finalizar, né? E o Trippier é um cara que tem essa qualidade para bater com a perna esquerda, tanto que ele é destro e tá jogando entre aspas, de lateral esquerdo, porque hoje ele não atua exatamente como lateral esquerdo. Então, eu acho que dava totalmente para chutar, mas ele quis transferir a responsabilidade, né? Muitas vezes jogadores cometem erros em jogadas assim por isso, né? Por querer transferir a responsabilidade. O cara recebeu ali, não vou chutar não, vou passar para esse cara aqui e ele vê o que faz. Foi, por exemplo, o que o Rabiot fez no jogo entre França e Holanda, né? O Rabiot praticamente debaixo da trave, ele não tem coragem de chutar e toca pro Griezmann e acaba cagando a jogada toda. Só pra corroborar o que tu falou, realmente o Foden tá com quase o corpo inteiro na frente, né? Pelo menos um metrinho aí impedido. Quase o impedimento do Wenger nem validaria esse gol aí, cara. Tão impedido que ele tava. Mas uma coisa que eu acho que é bom ressaltar é que é muito complicado, assim, acho que às vezes o lance é tão rápido que do Trippier, tipo assim, tá com a bola, pensou no que fazer, na hora que ele decidiu tocar, pro momento que ele toca, esse meio segundo ali, às vezes o jogador já fica impedido, né? Então é um lance complicado, não acho assim que foi um erro grotesco do Trippier, mas sem dúvida se fosse um jogador canhoto, ele talvez pensasse mais em mandar esse tirambaço pro gol pra garantir. Talvez fosse o Palmer, o Saka entrando por ali, alguma coisa assim, né? Logo depois, cara, a Inglaterra começou o segundo tempo mais ofensiva, né? Mas aos 54 minutos do jogo aconteceu um lance inacreditável. Cara, o que aconteceu? A Inglaterra meio que cobrou uma falta na defesa, em que um tocou pro outro ali, o outro deixou pro um, e aí o nosso querido Strelec, o centroavante da Eslováquia, pegou a bola, já que a defesa não tava fazendo nada com nada ali, e mandou do meio da rua pro gol. Cara, ela passou muito perto. O Pickford obviamente estava adiantado, porque a Inglaterra estava com a posse de bola. E o cara quase marcou um gol do meio do campo. E agora, sabendo o que aconteceu nessa partida, eu fico me perguntando, e se, né? E se aquela bola entra? Era o 2-0 da Eslováquia. E não só 2-0, mas um gol que mentalmente destruiria os ingleses. Porque um gol do meio de campo, depois que tu fez uma falha nojenta na zaga, aquilo ali mentalmente, né, amassaria os caras. Eu não sei nem quem é a falha, cara, porque é uma falta cobrada pelo Bellingham, que acho que o Stones está de costas para a bola, e aí a bola passa pelo Stones e vai no jogador da Eslováquia. Eu acho que é meio que falha dos dois, né? Falha do Stones que tá de costas para a jogada, e falha do Bellingham que tocou pro jogador que tava de costas pra jogada, tá ligado? Aí é um retrato da seleção inglesa nessa Euro. Aí aos 64 minutos de jogo entra o nosso querido Palmer, né? E a seleção inglesa começa a ter uma configuração um pouco diferente. O que acontece é que o Trippier pela esquerda tava quase jogando como meio esquerdo, um ponto esquerdo, e aí o Southgate coloca o Saka naquela posição. Isso é uma coisa que tinha sido sugerida, né, durante a Eurocopa. O Southgate não testou isso, aparentemente, pelo que eu vi nos relatos, não treinou isso. E o Saka tinha sido perguntado sobre isso, ele meio que deu a entender que não queria fazer essa função, de jogar mais como quase um ala pela esquerda ali. Mas o Southgate, no desespero, botou o cara por lá. Não que eu acho que seja uma má opção, até porque o Saka no começo da carreira já fez esse papel de ala pela esquerda, a gente sabe, né? Mas ele colocar assim meio que do nada foi, acho que um desespero, só que acabou dando um pouco certo, porque com a entrada do Palmer, o Palmer teve mais espaço lá na ponta direita e acabou recebendo muito a bola, ainda que eu acho que o Palmer fez uma atuação abaixo do que eu esperava, porque ele muitas vezes pegou na bola, muitas vezes a bola conseguia encontrar ele ali, só que ele tava muito assim, mandando chuveirinho na área, mandando uns cruzamentos péssimos e tal, então eu não acho que ele conseguiu fazer tanta diferença quanto alguns poderiam imaginar, né? Essa Eurocopa tá me lembrando muito a Eurocopa de 2021, quando quem tava surgindo naquela época era o Grealish. E aí o Grealish tava no banco, e aí a torcida pedia Grealish, eu quero Grealish, eu quero Grealish, eu quero... Aí o Grealish entrava, não fazia muita diferença, e aí isso aí foi morrendo. Hoje em dia o Grealish não tá na seleção. Obviamente não tô comparando os jogadores, isso, né? E não tô dizendo que isso vai acontecer com o Palmer, né? Tô só dizendo que às vezes a torcida fica muito nessa questão do nome, né? Ah, tem que ser X ou Y, tem que botar o Y e não necessariamente é a peça que tá falhando. Sempre tem uma parada assim, parece, porque na Euro de 16 era o Rashford, que tava surgindo naquela época e tava no banco da seleção inglesa naquela Euro, né? Então era esse cara que ficava mais no banco ali e que a torcida sempre cria
uma boa expectativa. Eu entendo que a situação do Palmer é difícil, porque o Palmer, ele obteve sucesso individual no Chelsea, jogando quase como um segundo atacante ali, sabe? Ele não era um ponta. Na minha concepção, ele estava mais realmente para um segundo atacante. Ele é um jogador que ele puxava da direita para dentro, mas era ele, como é que eu posso dizer? Ele não ficava preso na ponta muito, direita, né? É isso. ele influenciava o jogo muito mais por dentro e pisando muito na área. Por isso que eu entendo o Palmer como muito mais um segundo atacante do que um ponta. Nessa seleção inglesa, eles obviamente não jogam com um segundo atacante, né? Eu entendo que é difícil encaixar o Palmer, né? Eu não sei se nesse time inglês dá para render o melhor dele, porque eu imagino que o melhor dele fosse atuando um pouco ali como o Bellingham, né? Esse cara por dentro mais avançado, como um segundo homem de ataque. Então é um contexto difícil. Nesse aí eu absolvo um pouco o Gareth Southgate, porque eu acho que qualquer treinador teria dificuldades para escalar essa seleção inglesa, cara, porque você pensa do meio para frente, você tem o Bellingham ali como meio atacante, né, que é como ele tem atuado. Você tem o Foden, o Saka, o Palmer, o Harry Kane, ainda tem o Watkins no banco, que fez uma temporada absurda também pelo Aston Villa. Então, eu acho que mesmo que fosse um treinador bom ali no lugar do Southgate, ele teria críticas, né? Porque sempre ia ter alguém que dizer, não, tem que ser assim, tem que puxar o Bellingham pro meio campo, escalar o Foden de meio atacante e puxar o Saka para um lado e colocar o Palmer no outro. Enfim, é muita gente boa, sabe? É meio que o que acontece hoje com a seleção brasileira, que também tem muitas opções ali pro ataque. Uma coisa importante a se ressaltar é que no segundo tempo a Eslováquia só se defendeu, tá? Não conseguiu chegar nenhuma vez, eu não lembro de um contra-ataque que eles conseguiram encaixar. Eles estavam com os 11 defendendo o tempo inteiro. E a Inglaterra em cima, só que a Inglaterra com aquela pressão muito, assim, sem nenhuma chance clara de gol. Eu acho que a chance mais clara foi de um chute de fora da área, porque como a Inglaterra não tava conseguindo criar muita coisa, né? Era muito na base do chuveirinho. Na real teve essa bola aqui pro Kane, que foi uma chance claríssima, que é um cruzamento que vem da esquerda, na cabeça do Kane, ele sobe livre e manda pra fora, manda perto do gol, mas manda pra fora. Foi um gol perdido do Kane, né? É bom você ressaltar isso aí. Ele errou o timing da bola, né? Ele errou o timing. Ele pula, aí quando a bola chega, ela tá muito em cima da cabeça dele, ele não consegue direcionar. Depois de, assim, de uns 300 cruzamentos pra área, esse aqui tinha sido o único que realmente foi bom. Aí tem um lance que o Rice, na frente da área, a gente sabe que ele chuta muito bem, né? Ele fala, pô, vou resolver daqui mesmo. Ele mandou de fora da área um balaço que foi na trave. Depois a bola cai no Kane ali, mas uma situação difícil dele fazer o gol. Mas eu diria que essas duas foram as duas principais chances da Inglaterra na partida, né? E a Eslováquia já fez algumas alterações, estava defendendo com linha de 5 atrás, todo mundo ali esperando o jogo acabar. E a Inglaterra sem criatividade nenhuma, cara. A verdade é essa. Daqui a pouco a gente vai falar do resultado do jogo. Mas, pô, cara, não dá pra reescrever a história. A Inglaterra não jogou nada. Não é um gol cagado de um momento de genialidade de um jogador diferente no último lance que vai reescrever o que aconteceu durante a partida. A Inglaterra não jogou nada. E a prova disso é que o gol de empate dele sai aos 95 minutos. Era 50 do segundo tempo, literalmente faltava 20 segundos ali mais ou menos pra acabar o jogo. A Eslováquia defensivamente fez uma partida quase perfeita, né? Eles mereciam manter esse 1 a 0, eu acho. Só que aí às vezes o jogador diferente faz coisa diferente, cara. E o Bellingham a gente sabe que tem esse negócio que na gringa eles chamam de clutch. Ele é o cara que aparece em momentos decisivos, é o cara que faz gols importantes no finalzinho, é o cara que desempata jogo grande. E aí do nada, uma bola que, olha só, cara, a principal jogada da Inglaterra na partida foi uma bola de lateral na área. Esse era o nível do desespero, era o último lance do jogo. Mandaram um lateral na área, aí o zagueiro dá uma desviadinha, a bola sobra no Bellingham e aí, amigo, isso aqui é jogador especial fazendo coisa especial, né? Muita gente aí não gosta do Bellingham, vai falar que não joga nada, não sei o que lá, cara. Sinto muito, ele é muito, muito bom jogador. Ele não tava jogando nada no jogo, né? Não jogou muito. Nessa Eurocopa ele não jogou muita coisa mesmo. Mas ele jogou do especial, tirou uma bike do nada, do Neida. E pra vocês terem noção, esse gol aos 95 minutos, primeiro, é importante ressaltar, uma jogada de lateral na área. Se fosse o Stoke City a gente tava xingando, mas é a Inglaterra, daí tudo bem. E segundo, Yuri, essa foi a primeira finalização da Inglaterra no alvo, no jogo inteiro. Os caras jogando contra a Eslováquia jogaram 100 minutos, se somar os acréscimos do primeiro e segundo tempo aí praticamente, e chutaram uma bola no gol o jogo inteiro. E foi essa bike do Bellingham.
É um negócio Maldito Dubravka, né? absurdo, cara. Era assim, tinha tudo escrito pra eles serem eliminados, tudo. Tava tudo encaixado, eles mereciam ser eliminados, mas aí apareceu o Belligol iluminado. O nosso Dubravka não teve que trabalhar o jogo inteiro. Na 1 era só uma que você tinha que trabalhar, Dubravka. Tinha que pegar Encaixa ali, cai no chão e o juiz acaba o jogo. Era só um. E ela entrou, cara. É sacanagem. Aí o gol do Bellingham acabou saindo no último lance do jogo, né? E levou essa desgraça pra prorrogação. Nunca vou perdoar Jude Bellingham por ter que assistir mais 30 minutos dessa partida. E nunca vou perdoar ele por ter eliminado a nossa querida Eslováquia. A gente sabe que um time pequeno, muitas vezes ele joga por essa uma bola, né? E a Inglaterra acabou permitindo que a Eslováquia fizesse um excelente início de partida. E eles conseguiram fazer o gol deles, cara. A seleção pequena, ela sonha por esse gol. E joga por esse gol. E a Eslováquia jogou por esse gol, fez 1-0 e depois, amigo, foi defensiva a partida inteirinha. E defensivamente eles foram muito bem. E eu vejo gente que fala, pô, mas vocês ficam elogiando a Eslováquia que só defendeu retrancada. Mas, cara, uma coisa é tu retrancar com uma seleção grande, tendo alguns dos melhores jogadores do mundo à tua disposição. Outra coisa é tu retrancar sendo a Eslováquia contra a Inglaterra, gente. Pô, por favor, tem que perceber as nuances dos assuntos. Nem toda retranca é igual. Se a Inglaterra passa retrancando, é vergonhoso, é óbvio. Se a Eslováquia passa retrancando contra a Inglaterra, é completamente diferente, que os caras estão se superando, cara. Os caras estão conseguindo... Davi contra Golias, meu irmão. Então eles estavam fazendo uma partida defensivamente quase brilhante, quase não deram chances pra Inglaterra. A Inglaterra pobre na criatividade, meio campo desconectado do ataque, um monte de chutão da zaga direto pro ataque, o Pickford tentando ligar direto com o saco o jogo inteiro. E aí o Bellingham tira esse gol da cartola e o futebol é muito cruel. A gente fala, todo mundo sabe, o futebol não é justo e não foi, porque, cara, esse jogo sai no último lance do jogo do tempo normal, né, com acréscimos ali, chega na prorrogação e praticamente no primeiro lance, gol do Kane. É uma bola que é chutada de fora da área, pelo Eze, ele finaliza muito mal, a bola cai no Toney, que tinha entrado antes do jogo acabar, o Toney toca de cabeça, e aí o Harry Kane, que não fez uma boa partida, teve um momento ou outro ali, mas teve gol perdido e tal. Ele, como um bom centroavante que é muito bem posicionado, aparece, livra-se no segundo tempo e completa de cabeça pro gol. No momento em que, coitados, os eslovacos ali, acabou, né? Acabou. A gente sabe que pra time pequeno, se tu manter 1-0, se tu conseguir manter a vantagem de alguma maneira ali, na base da defesa, da retranca, do suor, é uma coisa. Agora depois tu toma uma virada, que aí tu tem que ir pro ataque. É muito difícil. E aquele momento ali o Kane virou. E é tão bizarro, Yuri, que o gol de empate do Bellingham sai aos 95 minutos de jogo. Oficialmente, né? Porque era 5 minutos. Tava no 5º minuto do acréscimo do segundo tempo. E o gol do Kane sai aos 91 minutos. Ou seja, sai depois, mas a minutagem oficial é 91, porque é o primeiro minuto da prorrogação, né? E aí, cara, a Inglaterra virou em 2 lances. O último lance do jogo e o primeiro da prorrogação. Cara, acho que a Eslováquia deu aquela desconcentrada no começo da prorrogação, provavelmente pelo choque, né? Você tá com a vaga na mão ali, questão de segundos, e você tomar um gol de empate ali. É um choque muito grande que uma seleção pequena, que não é acostumada a esses grandes momentos, dificilmente vai conseguir tancar, né? Digamos assim. E 2 gols de casquinha, né, cara? Casquinha do Toney pro Harry Kane marcar, casquinha do Guerra pro Bellingham marcar. A Inglaterra, assim, acho que a gente até tinha comentado sobre isso, acho que até o Pedro falou, a Inglaterra vai conseguir aí um gol cagado e vai conseguir se safar. E foi exatamente nisso, né, cara? Tipo, eles têm jogadores muito talentosos para fazer gols bonitos, como a gente vê coletivamente falando, porque o gol do Bellingham foi bonito, mas é um gol, assim, puramente individual, né? Mas eles têm jogadores para fazer gols bonitos coletivos, como a gente vê o Arsenal fazer, como a gente vê o Manchester City fazer, como a gente vê outras equipes na Premier League. Mas parece que só sai gol na Inglaterra se for nesse bumba meu boi, né? O gol do Bellingham na primeira rodada é um cruzamento do Saka, que a bola desvia e sobra pro Bellingham, o Bellingham dá a testada e faz o gol. O gol do Harry Kane é uma falha do defensor da Dinamarca. O Kyle Walker passa igual a Fórmula 1, joga a bola para, a bola desvia, sobra no Kane e o Kane empurra pro gol. Aí os 2 gols hoje da forma que foram. Ou seja, se você parar para pensar, os 4 gols da Inglaterra nessa Euro, que foram 2 do Kane e 2 do Bellingham, nenhum foram gols bem construídos, coletivamente falando, né? Não são gols que você percebe, agora já trazendo a nossa piadinha de sempre, não são gols que você sente o dedo do treinador, né? Porque, cara, o Arsenal e o City, por exemplo, eu tô pegando aqui exemplos da Inglaterra, já que a gente tá falando da Inglaterra, o Arsenal e o City, que são times extremamente bem treinados,
Cara, 90% dos gols deles você vê um padrão de jogo ali. Você vê que eles repetem as mesmas jogadas, que são extremamente bem treinadas, e o gol sai. Porque são times muito bem treinados. A Inglaterra não é assim. A Inglaterra é vamos que vamos, bora, 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 let's go, vamos e às vezes dá certo, tá ligado? Às vezes dá certo. Eles podem ganhar a Euro desse jeito, como eu estou dizendo que acho que vai acontecer desde o começo da fase de grupos, mas é lamentável, né, cara? Eu acho que a sensação de injustiça que muitas pessoas sentem, elas verem uma equipe tão boa, com tão bons jogadores, sendo tão mal treinada, e conseguindo se sobressair a uma equipe que foi tão guerreira, que montou um plano de jogo bem certinho ali, que estava seguindo esse plano de jogo muito bem, e foram eliminados mesmo assim, né, cara? Porque no fim das contas, o futebol, qualquer esporte, cara, nem sempre o bom trabalho vai prevalecer. Muitas vezes o que vai prevalecer é o talento, cara. É um time que tem jogadores diferenciados ali, porque quantos jogadores nessa Euro vão conseguir puxar uma bicicleta daquela, do Bellingham, pra marcar um gol nos acréscimos, sabe? Então, é isso, cara, faz parte do jogo. Eu acho que é muito daquele papo que a gente teve de que muitas das coisas que a Inglaterra conseguiu não foram por causa do técnico, não foram por causa do Southgate, do trabalho dele, mas sim apesar do trabalho dele. Ou seja, aquela coisa que a gente martelava desde o começo, tem jogadores tão bons que é capaz deles conseguirem vencer mesmo jogando mal, porque sempre vai ter um Foden pra tirar um gol de fora da área, um Kane pra estar posicionado no momento correto, agora um Bellingham pra meter uma bicicleta no último lance da partida, coisas malucas assim, né? E cara, depois que sai esse gol da Inglaterra no primeiro minuto, o que vocês acham que aconteceu, né? A Inglaterra na frente do placar, só se defenderam a prorrogação inteira, beleza? A Eslováquia ficou rodando a bola de um lado pro outro. Bem verdade que a Eslováquia também não conseguiu criar grandes coisas, além de um lance no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, que é uma jogada dentro da área, e a bola vai pro segundo pau e o Pekarik aparece lá. Ele tava sendo bem marcado pelo Eze, mas a verdade é que ele perdeu aquele gol. Ele se joga na bola, pega meio de canela, meio de joelho ali, manda pra fora, e a Inglaterra tava toda desconfigurada, porque o Southgate fez um monte de alterações pra conseguir fazer esse time buscar o empate, depois a vitória, né? Que aí quando eles foram defender, o Eze, cara, o Eze é um meia, que às vezes joga mais aberto, tava de lateral esquerdo, ele acabou o jogo de lateral esquerdo. Eu acho... Não conheço a carreira dele tão profundamente, mas eu acho que é a primeira vez na vida dele que ele jogou de lateral esquerdo. Ele terminou o jogo contra a Eslováquia defendendo ali como um defensor, né? E justamente nesse lance que eu falei, o Pekarik é marcado por ele, chega no segundo pau e perde o gol. E aí depois a Eslováquia tenta pressionar, tenta, a bola pra área, chuveirinho. Eu achei que a Eslováquia, até nessa prorrogação, em que a Inglaterra tava toda recuada e os eslovacos tinham a bola, eu achei que eles foram bem, cara. Eu achei que eles não estavam tão desesperados, achei que eles estavam conseguindo armar, buscar essas bolas pra ponta, pra tentar fazer cruzamentos corretos, não era aquele chuveirinho que vinha lá da zaga direto, assim, eles estavam tentando ainda armar a jogada. O Lobotka, mais uma boa partida dele, né, um jogador muito bom, assim, muito acima da média, eu acho, né, essa função de organizador. Mas nessa hora falta o Bumba Meu Boi. Porque a Eslováquia tem uma porrada de jogador grande. Não, mas eles tentaram. O que eu tô querendo dizer é que eles não ficaram aquela... Tipo assim, não era bola de qualquer jeito, saca? Mesmo na prorrogação eles tentaram armar um cruzamento que fosse mais correto, assim, mais da lateral, não aquela bola de qualquer jeito lá. Inclusive tem uma jogada na prorrogação que eles tentam o latereio. É porque... tem, bem no finalzinho. Não tinha a sagacidade ali do Guerri e a bicicleta do Bellingham. E aí, cara, no final do jogo a gente vê a Inglaterra fazendo cera contra a Eslováquia 2-1. Não é doideira, quem poderia imaginar. Aos trancos e barrancos, a Inglaterra eliminou a Eslováquia na prorrogação, passou para as quartas de final. Mas é importante ressaltar, não vou permitir que reescrevam a história porque os caras viraram. Viraram com um gol de bike, cagado, um gol histórico. Cagado, digo que dependeu de um brilho de um jogador ali, né? E depois com um lance fortuito. Não jogaram nada. Não jogaram absolutamente nada durante a partida. A Inglaterra, na minha opinião, não mereceu nem de longe. E não tem narrativa agora que vai querer passar pano e dizer que a Inglaterra jogou bem, não. Beleza? Classificaram na base da cagada do lateral na área e coisa do tipo. Então é importante deixar isso bem claro. Porque às vezes, Yuri, o que acontece é importante, mas o como acontece muitas vezes é mais importante. Então se tu chegar pra alguém e falar, pá, a Inglaterra eliminou a Eslováquia 2-1, o cara vai falar, tá, beleza, já esperava. Uma vitória por 2-1, dane-se. Ok, a Inglaterra fez isso, a Inglaterra tá forte, não perdeu no torneio ainda. Mas tu vai assistir o jogo, tu sabe que a Inglaterra não jogou nada. Tu sabe que os caras passaram na cagada.
Então é importante entender como que as coisas acontecem, né? Não só o que acontece. O nosso Man of the Match foi para o queridaço Declan Rice, né? Que fez uma partida boa aí. 8 ações defensivas, 8 duelos ganhos, meteu também uma bola na trave. Enquanto o Man of the Match oficial aí da UEFA foi para o querido Jude Bellingham, que meteu o gol de bicicleta aí. E a gente pode dar uma passadinha pelas mídias locais. O nosso querido Sky Sports da Inglaterra disse o seguinte: o Bellingham tirou um coelho da cartola no momento de puro brilho. O The Guardian disse: Bellingham e Kane salvam a Inglaterra em vitória dramática. Uma perda dolorosa, né, disse o jornal Sportnet da Eslováquia. O Sport Web da Eslováquia disse: a sensação estava ao seu alcance, mas em vez disso vieram 2 gols relâmpagos. Os eslovacos não foram suficientes para o favorito inglês. Foi uma sensação miserável no final das contas, né? E aqui a principal manchete do dia: o Sportovi da Eslováquia disse o seguinte: mensagem emocionante do treinador Calzona. Não tenho nada a acrescentar. Perguntaram pro técnico o que ele tinha pra falar da partida, ele disse que não tinha nada a acrescentar. Eu acho que o que fica, assim, é mais uma vez uma decepção gigantesca com o futebol da Inglaterra. Eu acho que também, assim, eu critiquei bastante os caras, mas parando pra pensar, assim, puramente numa questão de futebol como entretenimento, de emoção, foi um momento bem legal, que provavelmente a gente vai lembrar bastante no futuro, né? Esse gol de bicicleta do Bellingham me parece aqueles momentos que vão marcar a história das Eurocopas aí e tal. Então acho que vai ser bastante lembrado no futuro. E a gente viu acontecendo, né? Mas em termos de futebol, depois a gente vai falar mais nos próximos dias aí, porque a Inglaterra agora vai pegar a Suíça, que é um time que, apesar de não ser uma seleção grande, é mais organizado e mais forte que a Eslováquia, né? E se eles quase caíram para a Eslováquia, com esse futebolzinho mequetrefe, não seria impossível eles caírem para a Suíça também. Veremos o que vai acontecer, vai ter alguns dias aí, talvez o Southgate faça algumas mudanças também, mas não sei se essa é a tua visão, Yuri. Fica mais uma vez a decepção, né, com a seleção inglesa, apesar da vitória heróica. Eu vou dizer decepção porque eu não esperava nada de diferente Só se decepciona disso, quando espera alguma coisa, né? se essa ideia é o que o Kratos diz, né? Não crie expectativas e você nunca vai se decepcionar, porque com a seleção da Inglaterra tem sido isso, cara. Eu parei de criar expectativas com a Inglaterra depois da Copa de 22, cara. Acho que não dá pra esperar muito mais deles em termos de coletivo, né? Eu acho que eles ainda podem ir longe através do talento individual dos jogadores, da força mental desses atletas, mas coletivamente eu não vou esperar, por exemplo, que contra a Suíça eles vão, dar um baile na Suíça, não sei o quê. Eu tô esperando mais que realmente eles consigam competir dessa mesma forma, jogando o jogo na lama, aquele jogo truncado e tal. E bola na área para ver se aparece o talento do Kane, do Bellingham, do Foden e assim por diante, porque coletivamente é isso, né, cara? Sobre a Eslováquia, cara, uma coisa que eu sempre digo, eu sou um cara que eu não ligo para histórias de times pequenos avançando em competições grandes assim. Tipo, se avançar, bacana. Se não avançar, bacana. Na verdade, na maioria das vezes eu vou preferir que o time que tem os melhores jogadores avance, porque eu gosto de ver os melhores jogadores jogando. Eu acho que, por exemplo, um Inglaterra e Suíça, na minha opinião, é muito mais interessante que um Eslováquia e Suíça. Assim como se tiver na semifinal um Holanda e Inglaterra, vai ser muito mais interessante do que seria qualquer outro confronto. Eu entendo a tua argumentação perfeitamente, mas a minha forma de encarar é um pouco diferente. Eu acho que, tipo, entre uma seleção grande não jogando nada e uma seleção pequena jogando não muita coisa também, eu prefiro muito mais a seleção pequena avançando e fazendo histórias que sejam memoráveis, que sejam muito fora do que qualquer um esperava, muito surpreendentes, né, e tal. Então, nesse momento, assim, eu acabo sempre ficando do lado do underdog.